Olá, graça e paz. Estamos dando início a uma meditação espiritual e, para isso, nós gostaríamos de convidá-lo a acompanhar conosco a leitura que nós vamos fazer de um texto que está em Mateus, capítulo 1, versículo 21. Diz assim: E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. É interessante nós muitas vezes depararmos, né, com pessoas que dizem essa minha sina, essa minha situação, a pessoa sem se aperceber de que está tomando posse de algo que é contrário à sua vida, que é contrário ao seu jeito de ser. Não era bem isso que eu queria ser, não era bem isso que eu queria adotar como meio de vida, e olha só o que eu estou vivendo, olha só que vida que eu estou vivendo. Mas é interessante a gente poder pensar que há uma saída, há um jeito de mudar, há um jeito de dar um retrocesso neste leme e tomar outro rumo, e tomar outro rumo, porque a vida é como uma grande embarcação, né? Eu estou no controle dela, mas eu só estou no controle dela, só estarei realmente sendo um, um especialista, um expert, né, no bem viver, se eu estiver me alimentando de uma fonte que me dá essa condição. E a gente pode notar que as pessoas não estão alimentando na fonte certa, né? Tiago, o apóstolo, ele diz, olha, é possível tirar água doce de uma fonte amarga? É impossível, né? E infelizmente o povo está se alimentando ou se descedentando, né, em fontes que têm levado-os a distanciar de Deus por causa do pecado. Então a profecia não diz, né? O anjo disse, né? O anjo do Senhor foi enviado a José e deu para José essas dicas, né, que nós acabamos de ler. Então a profecia diz que Jesus viria para... O nascimento de Jesus era para resolver um problema. E qual é o problema da humanidade hoje? É o pecado. Por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E se eu não tomar cuidado, eu vou cada dia mais estar caminhando para a morte. Por isso que Deus fala através de um dos profetas, os profetas menores, ele fala dizendo, livrai aqueles que cambaleiam para a morte. Foi o grande sábio, profeta Salomão, né, que falou isso. Livra os que estão cambaleando para a morte. E aí a profecia diz que Jesus veio para livrar o homem, resolver o problema do homem. E o problema do homem é o pecado. E Jesus então veio dar esse basta. Mas o homem não quis. E o homem não quer, até hoje. Alguns há que se salvam, né? Alguns há que reconhecem que precisam, ou precisam, né? E entenderam bem a mensagem, e abraçaram a mensagem, se entregaram ao doador das palavras de vida, que é Jesus, né?
E aí há uma comunidade, e nós poderíamos dizer que é um remanescente. E através desse remanescente haverá um grupo que um dia vai pregar como nunca antes para o povo judeu, para que eles possam de forma é, un, unida, né, em unidade, se render àquele que é o doador da vida, aquele que veio resolver o problema da humanidade, salvar o homem do pecado, como diz aqui. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Chamarás o seu nome Jesus. Nesse nome há poder. Uma vez eu estava lendo um livro e o autor do livro contava uma história de uma chinesa que saiu para pegar uns gravetos de lenha numa montanha. E aí ela estava com o bebezinho dela nas costas, carregando como se fosse uma mochila. Eles têm esse costume, né? E de repente ela viu um barulho. E quando ela olhou, era um tigre, já estava quase em cima dela. E aquele tigre pulou em cima dela e ela gritou: Jesus, me salve! E naquele momento ela foi salva. O tigre passou por cima dela, caiu em pé no outro lado e saiu correndo e foi embora, porque ela gritou por Jesus. Então a mensagem é que e ela dará à luz um filho e chamarás o seu nome, Jesus. Porque ele salvará o seu povo, olha só, ele salvará o seu povo dos seus pecados. Por isso que eu tenho que tomar cuidado, eu não tenho que tomar posse disso e daquilo que é contrário a mim, aquilo que que me faz separar de Deus. Deus disse através do profeta Isaías: os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados fazem separação. O homem está separado de Deus por causa do pecado. Então Jesus veio para resolver esse problema. Mas como eu já disse, né? Veio para os seus e os seus não o receberam. Os judeus não o receberam e continuam rejeitando até hoje. Mas vai chegar um dia que eles vão se dobrar. Paulo, o grande judeu, maior judeu de todos os tempos, né? Estudou aos pés de Gamaliel. Foi um discípulo de Gamaliel. Um dia ele se rende a Jesus. Tem um encontro com Jesus bem no caminho de Damasco. E ali ele viu um clarão, como se fosse a luz do meio-dia, do sol meio-dia. E aí ele tem uma experiência de mudança. Jesus dá a ele uma incumbência, não só muda a vida dele, como dá a ele uma tarefa. E essa tarefa Jesus deu a todos nós, que é a tarefa de fazer discípulos, de fazer o seu nome conhecido, de pregar o Evangelho, de anunciar as boas novas. Você é portador dessas boas novas, se é que você entregou sua vida a Jesus. E eu convido você a pensar bem nisso. Ele veio para salvar o seu povo, e você não deixa de ser povo de Deus quando você reconhece os seus pecados e arrependido se rende a Ele. Você passa a ser parte desse povo escolhido dele, porque você se rendeu a Ele, o maior judeu de todos os tempos, Jesus. Não só Paulo foi um grande judeu, mas Jesus também. Alguém escreveu uma frase nesse sentido: Jesus, o maior judeu de todos os tempos. Porque em Jesus nós somos livres. Em Jesus nós encontramos a solução para o pecado que tenazmente nos assedia, para o pecado que tenazmente nos tenta a um sentido de vida escrava, de viver de forma escrava. E aí, por isso que a Bíblia diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. O Filho de Deus se manifestou para dar uma solução. Você já encontrou?
essa solução, que Deus o ajude a encontrar, não só nesses momentos de confraternização com a família, de comemorar o nascimento de Jesus, mas de ter uma experiência com Ele, uma experiência de transformação, de libertação, porque só Ele pode fazer isso. Por falar em libertação, Ele diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que isso aconteça na sua vida, para a glória dEle e louvor dEle para todo sempre, em nome dEle. Amém.